Muito bem, então vamos dar continuidade aqui falando a respeito agora do líquor. Na última aula nós falamos sobre as meninges e falamos ou citamos na última aula o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, né? Ele pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano, líquido céfalo espinhal, cérebro espinhal, ou de líquor apenas. Todos esses nomes estão corretos, né? Cérebro espinhal é porque ele circula ali entre o cérebro e a medula espinhal. Cefalorraquidiano é porque a medula espinhal também pode ser chamada de medula raquidiana. Enfim, então tudo que você vê em azul nessa imagem aí do cérebro é líquido cefalorraquidiano, é líquido, é líquor, aliás, tá? Então, tudo que você vê em azul é líquor. Esse líquor, ele está basicamente fluindo ali na região que nós chamamos de subaracnoide. Então, lembra que nós falamos lá que a aracnoide é responsável por fornecer suporte estrutural ao cérebro e pela circulação do líquido cefalorraquidiano? Então, o espaço subaracnoide é o espaço onde vai circular esse líquido cefalorraquidiano. Vai circular entre a aracnoide e a pia mater. E ele vai fazer essa circulação o tempo todo, ele vai fluir ali. E isso é baseado em alguns princípios, tem alguns princípios físicos que explicam o porquê isso acontece. O primeiro princípio que nós precisamos entender é o chamado princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes revela que quando você coloca alguma coisa no líquido, essa coisa fica mais leve, né? Então, por exemplo, você pegar uma bola de boliche é pesada, mas na água você consegue movê-la dentro da água com mais facilidade. Ela vai cair também, se você soltar ela no chão, ela cai mais rápido. Se você soltar ela dentro da água, ela vai cair mais devagar. Assim como você pode ser uma pessoa que seja muito pesada, mas se você estiver dentro de uma piscina e alguém tentar te levantar, essa pessoa consegue, né? Uma pessoa mais magra, mais fraca do que você consegue te levantar, mesmo você sendo mais forte, mais pesado, por conta do princípio de Arquimedes. E o cérebro, ele vai pesar por volta de 1,5 kg. Se você tirar o cérebro de dentro do crânio de uma pessoa e segurar nas mãos ou colocar numa balança, ele vai ter mais ou menos esse peso. Depois que ele já foi tirado ali do líquido, etc. Agora, quando o nosso cérebro ele está dentro do nosso crânio, mergulhado nesse líquido, ele fica mais leve. Então, ele passa a pesar ali por volta de 50 gramas. A sensação que nós temos de peso do nosso cérebro é por volta disso. Então, nós não sentimos o peso do nosso cérebro porque ele está mergulhado nesse líquido, ele está flutuando, digamos assim, nesse líquido. Bom, além disso, há também o chamado princípio de Pascal, né, que envolve ali quando você tentar dar um soco na água, por exemplo, ela vai, você não, a água ela vai meio que amortecer ou absorver, né, a força do seu impacto, do impacto do soco que você tentou dar, né? Você pegar um copo de vidro e jogar no chão, provavelmente vai quebrar. Se você jogar ele na água, né, a menos que seja com muita força, mas dificilmente ele vai quebrar. Bom, assim como se você pegar um copo de vidro, colocar ele dentro de uma bexiga de água e jogá-lo, a água também vai fazer uma função ali de proteção, pode fazer uma função de proteção, claro, tudo depende da força, né? Assim como aqui no cérebro, quando você tem um impacto contra
o crânio, esse líquido cefalorraquidiano, ele vai ter uma função ali também de proteção, baseado nesse princípio de Pascal. Agora, claro que se for um impacto com muita força, ele pode causar sim lesão ao cérebro, né? Existe até um caso famoso de uma doença que se proliferou ou que foi muito diagnosticada entre jogadores de futebol americano, que devido aos impactos que eles tinham constantes no cérebro, muitos deles desenvolveram várias demências, né? Tipos diferentes de demências causados pelo impacto constante ali do cérebro sendo agitado ali no campo de futebol americano, os impactos bruscos, violentos que eles tinham ali ao longo da sua carreira no futebol. Veja, esse líquido cefalorraquidiano, portanto, ele vai, digamos assim, estar ali ao redor ou fluindo ao redor de todo o encéfalo, não apenas do cérebro, aliás, de todo o sistema nervoso central. A medula espinhal também vai ter esse líquido cefalorraquidiano, digamos assim, revestindo ela. Tá? Então nós temos a aracnoide e o espaço subaracnoide, ou abaixo da aracnoide, tanto na medula espinhal quanto no encéfalo, vão estar preenchidos por esse líquido cefalorraquidiano. Bom, vamos ver aqui o nosso texto de apoio que fala: o líquido cefalorraquidiano, também chamado de LCR ou de líquor, é um fluido incolor, com a cor parecida com a água mesmo, que preenche os espaços dentro e ao redor do cérebro. Dentro são os ventrículos, ao redor é o espaço subaracnoide. Então, dentro e ao redor do cérebro. Nós ainda vamos ver os ventrículos mais para frente, daqui a pouco. Bom, ele desempenha, então, esse líquido desempenha várias funções essenciais para o sistema nervoso central. Vamos ver, então, aqui abaixo algumas propriedades desse líquido. Primeira propriedade dele, transparência, né? Como já foi falado, ele é um líquido incolor, o que permite a visualização clara do tecido cerebral e a facilidade para exames clínicos, como a punção lombar. Veja que isso não significa que ele existe para isso, mas graças a essa propriedade facilita aí essas situações. Além disso, vamos ver aqui a composição química dele. 99% é água, né? 99% é água, por isso a sua coloração é incolor, né? Ele vai ter uma pequena quantidade do que nós chamamos de eletrólitos. Exemplos de eletrólitos são o sódio, o potássio e o cálcio. Essas substâncias, elas são substâncias que têm potencial energético, o potencial de, digamos assim, transferência de energia, assim como a glicose, né, proteínas e outras substâncias que vão estar ali mergulhadas. O volume e a produção desse líquido, ele vai variar, obviamente, dependendo da idade, do tamanho do cérebro, da medula espinhal, etc. Agora, em um adulto humano típico, possui cerca de 125 a 150 mililitros de LCR circulando no sistema nervoso a qualquer momento. O LCR é continuamente produzido e absorvido, com a taxa de produção média de aproximadamente 500 ml por dia. Isso dá ali que mais ou menos a cada 8 horas esse líquido ele se renova, tá? Ele não é o mesmo líquido o tempo todo, ele se renova, ele é produzido,
ele circula ali por toda aquela região e depois ele é reabsorvido pelo corpo e um novo líquido vai ser produzido. Mais líquido cefalorraquidiano vai ser produzido e vai repetir todo esse processo. Assim como o nosso sangue, né? Nós estamos o tempo todo bebendo água, absorvendo água para a corrente sanguínea. O sangue ele circula por todo o nosso corpo, depois ele vai ser filtrado nos rins e vai ser dispensado pela urina. Então, o líquido cefalorraquidiano, da mesma forma, vai ser produzido aí esse líquido, ele vai vir também ali da corrente sanguínea, da água que nós bebemos. Depois, quando ele for reabsorvido, ele vai voltar para a circulação sanguínea e também, junto com o sangue, ele vai ser filtrado nos rins e vai ser dispensado na urina também. Bom, então, ao dia, mais ou menos 500 ml são produzidos e dispensados, numa taxa ali de 125 a 150 mililitros, que circulam constantemente, de forma que a cada 8 horas, mais ou menos, nós fazemos a renovação desse líquido. Então, quais são as funções desse líquido? Primeira função, a proteção mecânica, que eu já falei, baseado no princípio de Pascal. Atua como um amortecedor, protegendo o cérebro e a medula espinhal contra choques mecânicos, e absorve impactos e distribui o peso do cérebro dentro do crânio. Flutuabilidade. O LCR ajuda a manter o cérebro flutuando dentro do crânio, reduzindo o peso efetivo do órgão e minimizando o risco de danos devido à gravidade. Então, como eu já falei, isso é baseado no princípio de Arquimedes, né? Aliás, veja, não é que isso é baseado no princípio de Arquimedes, né? Não é como se o corpo ele fosse uma máquina que nós projetamos e decidimos como ele é. É que é assim que funciona porque a natureza segue as leis da física, né? Homeostase química. O líquido cefalorraquidiano facilita a remoção de produtos metabólicos e o transporte de nutrientes essenciais para as células do sistema nervoso central. Ele também ajuda a regular a pressão intracraniana e a composição química do ambiente extracelular do cérebro. Então ele tem uma função aí homeostática, uma função de regulação, uma função de equilíbrio. Além disso, a imunidade. O líquido cefalorraquidiano contém células imunológicas, além daqueles eletrólitos, glicose, proteínas que nós falamos, existem células imunológicas fluindo através desse líquido. Essas células podem ser linfócitos, por exemplo, e eles vão ser células de defesa, células de proteção, que vão atuar aí nessa defesa do sistema nervoso central contra infecções e processos inflamatórios no encéfalo. Sim, existem infecções e processos inflamatórios que afetam o encéfalo. Encefalite é justamente a inflamação do encéfalo, do cérebro. Pode causar inclusive inchaço no cérebro. O cérebro ele pode inchar, né? Esse líquido ele vai ter uma circulação. Como é que vai funcionar a circulação dele? Primeiro, a produção, né? Ele é principalmente produzido no que nós chamamos de plexos coroideus, que são estruturas especializadas com essa finalidade, localizadas nos ventrículos do cérebro, que nós vamos ver mais para frente. A circulação, propriamente dita. Após a produção nos ventrículos cerebrais, o líquido cefalorraquidiano vai fluir através desses espaços subaracnoides que nós falamos, que vão ser esses espaços entre as membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. Ele vai circular ao redor do cérebro e da medula espinhal, banhando essas estruturas e fornecendo-lhe nutrientes e oxigênio. Então veja, ele também, juntamente com o sangue, atua nesse fornecimento de nutrientes
e oxigênio, haja vista que o líquido cefalorraquidiano é composto basicamente de água que vem do próprio sangue. Então ele traz consigo coisas aí do sangue, oxigênio, os nutrientes que vêm da corrente sanguínea. Depois disso, vai haver a absorção. Ele vai ser absorvido pelas vilosidades aracnoides, não apenas, mas principalmente por elas. Essas vilosidades, elas são pequenas estruturas localizadas nas meninges aracnoides. As membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, como nós falamos anteriormente. Então, nós falamos lá em cima que aracnoide é a segunda camada das meninges, está localizada logo abaixo da dura mater. Ela é uma membrana mais fina e delicada, responsável por fornecer suporte estrutural ao cérebro e pela circulação do líquido cefalorraquidiano. E falamos aqui que a dura mater, ela vai ser responsável, também vai ajudar ou auxiliar aí, isso é importante, nesse processo de drenagem. Observe aqui em cima, ó, drenagem do líquido cefalorraquidiano. Então, esse processo de drenagem e de absorção é o mesmo processo que nós estamos nos referindo, tá? O que acontece? Essas vilosidades que estão nessas membranas permitem que esse líquido cefalorraquidiano retorne para a circulação sanguínea. Então ele vem da circulação sanguínea, né? Toda a água, todo o líquido do nosso corpo, nós bebemos a água, e essa água vai ser absorvida nas vilosidades do nosso intestino e depois ela vai para a corrente sanguínea, ela vai entrar na corrente sanguínea e vai se espalhar pelo corpo. Então ela vai circular na forma de sangue, depois ela vai circular na forma de líquido cefalorraquidiano, ela vai formar o líquido cefalorraquidiano, ela vai circular também na circulação linfática, ela vai compor ali o citoplasma das células e, por fim, ela vai ser filtrada nos rins e dispensada em forma de urina. Esse é o ciclo da água no nosso corpo. Tá? Então, o líquido cefalorraquidiano vem do sangue. Ele é produzido a partir do sangue e ele para lá retornará. Né? Ele volta para o sangue através dessas vilosidades, mas não apenas dessas vilosidades. Vejamos aqui. O ciclo, então, desse líquido cefalorraquidiano é que ele vai circular continuamente em um ciclo conhecido como ciclo do LCR, ou do líquido cefalorraquidiano, que envolve, então, todo esse processo, desde a sua produção, essa circulação, até a absorção. E tudo isso acontece constantemente, com a finalidade de manter estável e funcional, esse líquido no sistema nervoso central. Então, resumindo essa parte, o líquido cefalorraquidiano desempenha esses papéis vitais na proteção, no suporte mecânico, na regulação química, na defesa imunológica do nosso sistema nervoso central, enquanto a sua circulação contínua, que é constante o tempo todo, vai garantir um ambiente adequado para o funcionamento saudável, tanto do cérebro quanto da medula espinhal. Nós vamos fazer uma pausa aqui, vamos continuar na próxima aula, dando seguimento nesse mesmo tópico, para não ficar muito grande, muito extensa essa aula.